Nascido em Goiânia, Ramon Vaz conquistou a primeira vaga para a final do segundo Tastemakers, a competição, reality da Tastemade Brasil, para descobrir novos talentos. Mesmo sem ter saído como grande vencedor da disputa, Ramon foi, sem dúvida, um dos personagens mais carismáticos, com um coração iluminado. Ele conquistou a minha torcida pela alegria genuína e pela melhor imitação de Pablo Vittar, é claro. Tô muito nervosa, amiga! Vou arrasar! Tendo como lema mais abraços que esbarros, Ramon usa suas redes para falar sobre arte, comida e convida todos ao debate sobre diversidade. Oi, Ramon, é um prazer imenso ter você aqui. Eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite. Que lindeza! Ai, eu fiquei emocionada de ouvir você falando assim pra mim, meu Deus! Ai, um prazer estar aqui com você hoje, a gente conversar, se conhecer um pouquinho. Ó, a ideia do quadro, eu acho que eu já adiantei um pouquinho para você, é a gente conversar sobre cozinha afetiva. Sim. Mas antes eu queria conversar um pouco sobre você, assim, porque você é um personagem maravilhoso. Primeiro, você falou muito por cima durante a competição que você teve um momento da sua vida que você foi mulher barbada no circo. Isso. Então, eu nasci aqui em Goiânia, né? Nasci e cresci aqui em Goiânia, tô a Gabriela aqui. E aqui em Goiânia eu comecei a me envolver com dança, com arte, com essas coisas, e num determinado momento da minha vida eu fui fazer aula de acrobacias aéreas, né? Eu fazia tecido inicialmente, depois eu comecei a fazer lira também. E uma dessas escolas que eu frequentava, né, tinha um espetáculo de final de ano, e esse ano a gente fez um espetáculo muito incrível, sabe, com temática de freak show e de diversidade, e os professores deixavam a gente livre para fazer algum número se quisesse, né, pra gente propor algum número. E eu falei pra eles, quero fazer uma mulher barbada, ela queria fazer uma mulher barbada. E a partir dali, eles falaram assim, então faz, escolhe a coisa. Aí eu comecei a fazer a construção do personagem, pesquisando origens misteriosas para a mulher barbada que queria nascer ali. E nesse processo surgiu a Bárbara, né? E que eu tenho até tatuado, ó. Aquela Bárbara tá aqui, ó. E a Bárbara, assim que a Bárbara nasceu, eu comecei a entender também os meus processos, né? De ser não binário, de entender que eu poderia fluir entre os dois gêneros e estar confortável com o meu corpo e usar as coisas que eu gosto sem ter que rotular elas entre masculino e feminino, que pode e que não pode. Então, o meu encontro com a Bárbara e com o circo foi um encontro com o Ramon também, sabe? Foi quanto tempo? Ó, do início eu comecei a fazer as aulas ao tempo que eu fiquei nesse ambiente, foram 5 anos, né? Que eu tive uma lesão, então eu tive que parar de trabalhar como acrobata, né? Então foram 5 anos no total, assim. Durante 3 anos eu trabalhava profissionalmente já, né? Porque eu tinha um tempo como bailarina, né? Então eu já dançava, tinha uma noção de corpo. Então a partir dali, com o tecido e as outras coisas, a gente foi construindo processos, né? Então colocava uma coreografia no meio da acrobacia e ali foi um ambiente que eu consegui me desenvolver bastante, assim, sabe? Então como pessoa, como artista, foi bem incrível, assim, amo circo, gente, vão ao circo, valorizem os artistas de circo, mas vão virtualmente por enquanto, tá? Não vai por hora, virtualmente. E desse momento em que você trabalhou no circo, para quando você resolveu entrar na Tastemade, foi um tempo longo? O que aconteceu nesse vácuo? Então, foi bastante tempo, assim, eu me lesionei tem 4 anos já, olha só isso, gente, é uma história que a lesão marca as datas, Nesses 4 anos, eu continuei trabalhando como professor de educação física, que eu sou formado em educação física, né? Eu trabalhava em academias, fazia processo de atendimento, gerenciamento de pessoas na academia e trabalhava também em baladas, fazendo freelancer. E nesse período eu comecei a estudar nutrição também. Esses 4 anos foi um período muito maluco. Eu comecei a estudar nutrição e vários outros processos aconteceram na vida, assim, né? Desde perder minha avó, que foi nesse período que eu perdi minha avó também, a minha mãe ter descoberto o câncer de mama e ter feito seu tratamento. Então, foram 4 anos de intensa descoberta, porque além de parar de fazer a arte, que fazia sentido para mim, né, como pessoa, eu tive que encarar todas essas barras pessoais, assim, que foram me revirando ao contrário, né? Tipo, a gente que eu cantava aquela música da Lineker, deixou revirar você aí, bem revirou, me bagunçou aquela... E foi meio que tudo isso nesses 4 anos, até
chegar a data de abertura do Tastemakers. E foi a nutrição que te acendeu essa coisa para cozinha ou já tinha antes? Não, eu comecei a cozinhar, assim, fazendo bolo para minha avó, né? Então, eu gostava de fazer, tipo assim, testar uma coisa de bolo, assistia muito vídeo no YouTube. Inclusive, quem me incentivou a cozinhar assim foi a Mari e o Léo, que eles tinham um banquete, né? Que hoje eles estão no Tastemade e tem um banquete em paralelo. E eu comecei a assistir os vídeos do banquete, ver toda aquela coisa bonita. Gente, quero testar comidas assim também, quero fazer tal coisa. E a nutrição, ela veio num momento de aliar essa vontade de cozinhar também, né? Que eu acho que eu não arriscaria uma gastronomia por hora. Mas ela veio de encontro com a educação física, com o cuidar de si e trabalhar com a alimentação. Então, foi um novo caminho que eu resolvi trilhar após o histórico da lesão e educação física e toda aquela história que eu contei para vocês. No momento você está exercendo alguma das funções ou como que tá? Então, no meio da pandemia, né, tudo isso, eu me desliguei da academia, né, a academia teve que ficar fechada por esses 4 meses, então reabriu com um volume muito menor de funcionários e eu não estou trabalhando mais na academia e eu continuo fazendo nutrição, então estou ali no meio acadêmico, ali, fazendo umas pesquisas, algumas coisas e trabalhando aqui em casa com minha mãe e com minha irmã, que parece que a gente faz, cara. A gente se vira, meninas. Com certeza. E você passou um tempo aqui em São Paulo, né? Você ficou um tempo na casa do Golves, não se animou de ficar de vez por aqui? Então, eu queria muito ficar em São Paulo de vez, né? Só que é toda uma logística, né? São Paulo é uma cidade cara, assim, em relação a Goiânia. E, querendo ou não conheço muitas pessoas aí, né? Eu conheci o pessoal do reality, tudo, e todo mundo se propôs muito a me ajudar. Mas eu conversando com minha mãe, com minha irmã ainda tinha que fazer outras cirurgias ainda no processo de reconstrução da mama e tudo aquilo. Então eu acabei optando por ficar em Goiânia momentaneamente, por questões financeiras, de logística de vida, né? Ainda bem ser a louca, né? Falar assim, estou indo para São Paulo. E cheguei... Uma mudança não é fácil. Eu estou em São Paulo há 5 anos. E você é de onde? Eu sou de Curitiba, no Paraná. Uhum. Então, assim, foi uma decisão bem difícil, foi um começo bem difícil. Então, eu entendo totalmente. Eu fiquei pensando, assim, né? Eu conversei muito com o Golves, principalmente, que eu estava falando muito tempo com ele, né? Sobre como que ia ser essa mudança, sabe? O que eu poderia fazer. E eu tô no meio de outra graduação, né? Falta um ano e meio para me formar. E tinha muitos assuntos não resolvidos aqui em Goiânia que eu acho que não me deixariam em paz, assim, sabe? Em relação ao bem-estar da minha família, a minha mãe tá tranquila de saúde para poder ficar tudo bem. Então, acho que esse tempo pós o reality aqui em Goiânia deu tempo tanto para amadurecer as ideias, né? Tanto para poder me formar, me preparar profissionalmente para estar fazendo alguma coisa, sabe? Uhum. Que óbvio que a gente quer trabalhar como comunicador, né? Os artistas e comunicadores, a gente sabe que não é assim, né? Resolvi agora, vou fazer um processo. Então eu dei esse tempo para mim, sabe? Assim, de pensar para fazer as coisas com calma, para não fazer loucura. E você mantém contato com a galera daqui, com a galera que fez a competição com você, ou como que... Sim, eu falo basicamente todo mundo, assim, basicamente todo mundo. Óbvio que eu falo mais com eu e o Golves pelo reality, que a gente ficou super amigo, best friends, né? Então, eu e o Golves, a gente se fala sempre, praticamente toda semana a gente tá conversando, falo com Sofia, Milena, com a Tatá, com a Fonta, aquela Renata. Então, a gente sempre se fala, e o pessoal do Tastemade também sempre conversa com eles, todos muito queridos. Que lugar incrível. Você já teve a oportunidade de conhecer lá o café? Não. Eu até estava planejando conhecer o café. Só que daí veio a pandemia e esqueça, né? Quando voltar tudo, vá. A gente marca para tomar um café lá quando você estiver em São Paulo. Sim, vamos super, cara. Vamos super. Eu vi que você, nas suas redes sociais, faz algumas comidinhas e tal, mas não é o teu foco ali pelo menos no Insta. Não sei se você tem outras redes também. Essa parte de cozinhar, de mexer com isso, ainda faz parte dos teus planos? A cozinha, assim, no meu contexto, né, eu tenho tentado encontrá-la em consoância com as outras linguagens que eu quero que eu trago no meu corpo, né? Porque a partir do momento em que eu coloco o meu corpo no mundo com os desejos e os objetos e as imagens que eu crio sobre ele, acaba se tornando algo político, né?
Então, eu não tenho como estar no lugar, por mais que seja calado ou numa foto, sem estar falando de um posicionamento político, né? E pela dinâmica de autoprodução, que tu sabe bem, é uma loucura, né? Fazer receitas, eu não conseguiria fazer receitas e associar com esses assuntos, né? Então, eu faço, assim, as receitinhas de mãe, de casa, que eu adoro fazer. Meu rolê é fazer receita de casa, assim, que tem uma memória afetiva mesmo. E eu acho que a minha pegada com a comida seria muito o que eu fiz no piloto lá do Tastemakers, né? Uhum. Seria reproduzir pratos que têm uma memória afetiva para os meus convidados, para a gente pudesse entender as dinâmicas e histórias de vida desses personagens, né? Dessas pessoas, né? Sim. Então, acaba que sozinho, assim, a gente é meio complexo de se fazer, né? O que eu mais senti em você é esse amor pelo fazer, pelo cozinhar, né? E tem uma frase que você falou no programa, que você falou assim: cozinhar tem disso, se cuidar e cuidar dos outros. Foi? É isso. Então, o meu encontro com a nutrição, acho que vem desse pensar, né? Porque, como eu te falei, eu comecei a cozinhar fazendo bolos para minha avó, porque eu queria que ela ficasse feliz tomando aquele lanche da tarde, sabe? Assim como ela fazia outros lanches e outras coisas pra gente. Então, além de pensar na nutrição como ciência e na comida como arte, de juntar aqueles alimentos e transformar em algo incrível, é um processo de autocuidado também, né? Porque ali tem vitaminas, minerais, tem tudo, mas ele também transmite o afeto, sabe? Tipo assim, eu demandei um tempo, escolhi um alimento, elaborei uma coisa para comer com você, para compartilhar com você, né? Então, é um processo tanto de autocuidado que você está fazendo para você comer também, como de cuidar dos outros, né? Como a mãe ou o pai cozinha para os filhos, como você cozinha pro crush, sabe? Aquela coisa que cozinha pro crush, como reúne os amigos para comer. Então, eu acho que socialmente a comida está muito nesse lugar de cuidado, além só de colocar nutrientes para dentro e além só de pegar pratos instagramiáveis, sabe? Tá na nossa história e todo mundo tem um processo de relação com comida, né? Desde o mais pobre até a pessoa mais rica, ela tem uma história alimentar ali, né? E é muito diversa, então eu acho que entra em cuidado em tantos âmbitos falar de comida, né? Tanto de fazer para o outro, tanto de escolher ingredientes para você se manter saudável, tanto de contar uma história, ou de trazer sensações, sabores, histórias à tona de novo. É nesse sentido assim, que eu penso comida. Que ela fica vermelhinha. Maravilhoso. Tá, então agora eu queria que você compartilhasse, para você pensar, e queria que você compartilhasse comigo a tua comida do coração. Ai, gente, aquela. Tem muitas comidas do coração que eu amo comer, né? Gente, amo comer. Mas assim, eu sempre converso muito com minha mãe e com minha irmã, né? E com o Otto, que é meu cachorro, que ela conversa com todos aqui em casa. Aí eu falo, gente, vou gravar um vídeo. E ela me perguntou uma comida assim, que tivesse uma memória afetiva, que mexesse no coração. E é uma receita muito simples, é um cuscuz doce. Eu tem vídeo de receita dele no IGTV, que é uma coisa que minha avó fazia desde pequena, né? Pra mim comer, assim. A minha avó veio do Nordeste, ela veio de Cabrobó, em Orocó, ali, veio fugida de Lampião, gente, é uma história gigantesca. E esse lanche era um lanche que ela sempre fazia. E minha mãe aprendeu com ela e tudo. Só que na época que minha mãe fazia, ela já colocava adoçante, que minha avó já era diabética, né? Então a receita de proporções de açúcar e ingredientes assim meio que se perdeu, porque é tudo no olho. Aí eu falei, vou fazer a receita, como é que é, mãe? Eu fui testando e colocando. E no dia que eu gravei o vídeo, eu comi, né? Aí eu fiquei assim, falei, meu Deus, eu não vou conseguir terminar o vídeo. Eu provei e fiquei assim, né? Falei, meu Deus, não acredito que ficou igual dela. Aí eu fiquei calada, eu falei, gente, vamos lanchar. Que eu falo, gravo o vídeo e chamo o povo pra lanchar, né? Vamos lanchar. Aí minha mãe e minha irmã comeram e começou todo mundo a chorar aqui em casa. Os 3 sentados na mesa chorando, assim. Porque ficou tão igual que fazia tantos anos que eu não provava aquele sabor, sabe? Que revirou de pessoa pra baixo. Assim, aqui eu enchendo d'água, gente, sou muito chorona. Então, eu acho que cuscuz, assim, de todas as comidas, né, que tem os frango piqui, tem as outras comidas que ela fazia, o feijão dela, que era o único que ninguém não conseguia reproduzir. O cuscuz foi uma receita que eu consegui reviver, sabe? E que mexeu profundamente lá naquele afeto de tomar o cuscuz, ela fazia o café ralo, do Vale a Pena Ver de Novo,
sessão da tarde que a gente vivia junto aqui, sabe, no período da infância. Então foi essa minha receitinha do coração, assim. É bem isso, né? Parece que volta as imagens, o cheiro. Tudo é uma imersão na memória, né? Eu acho que você comer a comida afetiva, ela tem essa capacidade de te jogar numa memória profundamente, né? O cheiro, a textura na língua da comida, a forma de servir, todas essas coisas, quando você come, isso te revira ali, sabe? Tipo assim, não no sentido ruim, né? Tipo assim, de te deixar desestabilizado, mas no sentido de, meu Deus, como é bom e como eu tive sorte de ter essas memórias, sabe? Eu fico pensando, inclusive, a gente tá na casa dela, tá, gente? Que é a casa do minha vozinha. Então, é muito isso, sabe? De pegar aquele prato e quando você come, você mergulha de novo, sabe? Você encontra com a sua infância, você encontra com pessoas queridas e faz sentido, sabe, essa história. Faz sentido ser quem você é. Eu sempre que me olho no espelho, né, que eu falo pra minha avó em tudo que eu faço na minha vida. Então, quando eu me olho no espelho, eu me sinto orgulhosa de olhar no espelho e ver tanto dela em mim, sabe? E, ai, gente, vou chamar aqui de... Então, o cuscuz foi isso pra mim, isso tudo. Aquela. E é lindo ver que a gastronomia é capaz disso, assim, né? E às vezes você vê que parece que cada vez menos as pessoas cozinham em casa. Então, eu acho que é super importante, assim, trazer de volta essa coisa que, né, que a comida não é só para encher a barriga. Eu acho que a cozinha, né, pelo menos aqui na minha família, nos ambientes, a cozinha vira um lugar de festa ali, né? Você acaba que você monta a festa em outro cômodo da casa e enquanto a comida está sendo preparada, a festa migra para a cozinha, assim, né? Vira uma abarrotada de pessoas. Isso não pode se perder, né, culturalmente, né? Eu acho que os vídeos de culinária, os vídeos de conversa sobre comida, né, e todos esses assuntos, eles estão fazendo um papel histórico, né, na nossa sociedade, de manter tradições, de falar assim, acorda, você não pode ficar comendo coisa empacotada a vida inteira, você precisa se cuidar, cara, precisa se cuidar, só você fica dodóia, cara. Voltando a falar um pouco de você, você tem muito a questão da tua luta em relação à diversidade. Como que espaço isso ocupa na tua vida? Você já falou um pouquinho no começo. O que você pretende, assim? Qual que é o teu próximo passo em relação a isso? Na minha história, né, no processo de me entender, eu sempre busquei referências de pessoas, tipo assim, falando assim, será que eu posso existir assim? E será que, como que seria isso, né? E se vendo, a gente começa a se reconhecer e minimizar os nossos processos de dor, né? Porque a sociedade ensina pra gente que ser diferente tem que doer e é vergonha, né? Você tem que se esconder, seja qual for a sua diferença ou a sua não conformidade a um padrão cisgênero, heteronormativo, elitista, branco, ela traz esses desconfortos sociais, né? Então, eu comecei a entender que pelo simples fato de existir como eu existo e pensar as coisas que eu penso dentro do autocuidado ali, da minha comunidade, do potencial de fala que se tem, eu já ocupo um espaço de apoio emocional, um espaço de militância, né? Como eu tinha te dito no começo da conversa, nossos corpos começam a ser políticos a partir do momento que eles escolhem fugir a um padrão, né? Então, eu ainda trabalho com performance, né? Ainda faço algumas performances, faço as minhas fotos dando close, dando carão, usando o que eu quero e bem entendo, que acho confortável no meu corpo. Então, eu acho que tá ali o papel de... Deixa eu passar. Tá ali o papel de você se mostrar e estar disponível para um diálogo com pessoas, sabe? Você fez algumas lives também, né? Sim, eu fiz algumas lives com o Festival aqui de Goiânia de Cinema da Diversidade, o Digo, então a gente falou sobre esse processo de autocuidado, cozinha afetiva e de relação familiar, né, que também é um ambiente que é problemático em algumas situações. Então, eu tenho participado de lives, tem a questão das performances, que o Digo eu conheci eles através da Suburbana, né, que é uma performance que eu faço com um amigo meu, Giovanni Santos. E nessas histórias, né, nesses recortes, nessas imagens,
eu venho tentando mostrar a aceitação do seu corpo, da sua expressão livre e que você pode usar, assim, aquilo que você quiser e construir a sua imagem com aquilo que você quiser e amar da forma que você quiser, porque tudo isso é único, né? Cada ser humano é um universo inteiro dentro dele. Então, eu senti falta na minha infância de olhar para o lado e poder ver alguém que tinha essa liberdade, sabe? Que era possível ter essa liberdade. E hoje em dia a gente vê tantas pessoas, tantos corpos sendo livres para existirem. Então, acho que é um marco na nossa sociedade. Assim, Lineker, Linda Quebrada, Pablo Vittar, Glória Groove e tantas outras pessoas que estão tendo visibilidade, estão tendo voz e dizendo, sim, nós existimos. E sim, tá tudo bem se você for assim, sabe? Me dá a sua mão aqui, vamos conversar, saca? Eu acho que hoje, atualmente, esse é o lugar que eu ocupo, assim, um lugar de apoio, um lugar de falar assim, estamos aqui, ó, bonita pra caramba. Depois que toda essa loucura que a gente está vivendo passar, você tem alguma coisa que você pensa assim, a primeira coisa que eu quero fazer quando tudo isso acabar é... Aquela coisa pessoal, né? Não é coisa profissional, não, né? O que vier na tua cabeça. Ai, gente, eu acho assim, quando tudo isso acabar, eu quero muito abraçar as pessoas, gente. Quero abraçar, beijar meus amigos, sabe? Ver, ai, gente do céu, nossa senhora, eu tô com muita saudade de humanidade, sabe? Apesar de eu conviver com minha família, que a gente tá fazendo um programa por dia aqui nessa casa. Eu falei, a gente podia ter câmera aqui, que esse é um reality show, essa casa. De banho de mangueira, ficar dançando no quintal, brincar com o cachorro, todas essas coisas a gente faz aqui para tentar manter a sanidade, né? Mas eu acho que acabar esse período eu quero muito encontrar com as pessoas que eu amo e que não moram na mesma casa que eu e poder se abraçar e gritar e, sabe? Assim, fazer um comboio e sair correndo pelo meio da rua, tipo assim, a gente tá junto! Aglomerado! Aquela, eu adoro afetos, gente, adoro. Eu vou fazer uma brincadeira com você pra gente finalizar a conversa. Eu queria que você definisse o Ramon em um ingrediente. E um ingrediente? Meu Deus, deixa eu pensar. Deixa eu pensar que são todas as possibilidades. Aquela capricorniana, gente, não tem toda certeza das coisas tem hora. Mas eu acho que seria uma pimenta, você acredita? Seria uma pimenta, Porque se a gente for pensar na pimenta, assim, entre as nuances dela, né? A pimenta, ela pode realçar um sabor, ela pode trazer um brilhozinho ali no prato e ela pode também salgar, apimentar e picar aquela, né? Destruir um prato e um paladar ali. Então eu acho que tem essas nuances de intensidade, né? E as formas com que se chega para cada pessoa transmitem um pouco, né? Porque, desculpa as pessoas que não gostam de diversidade, que não gostam de pessoas que se amam, que talvez eu seja um pouco picante demais para elas, né? Mas ao mesmo tempo, outras pessoas é só um saborzinho ali no prato que vai deixar mais gostoso e vai permitir outros olhares, né? Se você fosse ilustrar esse momento da tua vida, que prato seria? Meu Deus. Amiga, que pergunta difícil. Aquela tempo, fantasia no ar. Nesse momento da minha vida, eu acho que seria um prato que eu comi muito tempo, assim, sabe? Que sempre esteve aqui. Eu acho que seria um arroz com piqui, sabe? Um arroz com piqui e frango. Arroz com piqui e frango, sabe? Porque nesse momento eu tô trancada dentro da minha casa, né? Eu tenho levado muito a sério a quarentena e eu acho que é uma coisa que todos devem levar a sério. Então é uma coisa regional que sempre tá aqui em Goiânia, né? Pelo menos sempre tá aqui, tem sua época, mas enfim, é um ingrediente muito emblemático daqui. Então eu tô convivendo com os mesmos ingredientes ali, deliciando que esses ingredientes seriam o resto da minha família, né? Então a gente tá aqui nesse prato juntos. Então nesse momento eu acho que seria um prato assim, raiz, sabe? Aquele prato que você come e sempre vai gostar. Arroz com piqui frango. E agora eu queria que você elegesse um prato para ilustrar o mundo que você deseja. Nossa, o mundo que desejo, a gente tem que ser uma sobremesa bem louca, assim, sabe? Olha, eu não sei assim, se seria um prato único, assim, sabe?
Mas eu penso em uma sobremesa, aquelas sobremesas bem escalafobéticas, assim, bem malucas, sabe? Cheia de cores e que tem um toquezinho de salgado ali, sabe? Tipo um bolo de chocolate recheado com caramelo salgado, por exemplo, e uns suspirinhos para dar uma crocância ali, um chantilly bem cremoso para deixar todo mundo integrado, sabe? E bastante cor, bastante glitter, assim. Eu acho que o mundo que eu desejo, né? Que eu queria que fosse agora seria, assim, um mundo cheio de diversidades. Eu respondi a pergunta, gente? Super. Eu sou meio maluca, amiga. Eu fico viajando, isso daí, ela tem Ramon, volta, aquela volta. Para o pessoal te encontrar, passa aí teus arrobas, onde que... Então, a rede social que eu mais uso atualmente é o Instagram, né? Então, o Instagram é @RamonVaz. E tem uma grafia exótica no nome, né? RHAMON Vaz, B-A-Z. Estou lá, falem comigo, curtam fotos, compartilhem. Vamos discutir várias coisas lá. Foi uma honra conversar com você. Eu acho que essa nossa conversa só confirmou a impressão que eu tive de você. Você é uma pessoa muito doce, muito agradável. E eu sinto, assim, que está começando com o pé direito. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Ah, imagina, eu que agradeço por todo o carinho que eu sinto, assim, sabe? Foi muito bom que ela falou, gente, estamos aqui tomando um chá nas nossas casas, conversando. Adorei te conhecer, espero que a gente possa se conhecer em breve, pessoalmente, né? Vamos marcar um lanche todas, a gente se encontra. Saudades de ir para São Paulo já. E muito sucesso para vocês, você é uma pessoa muito querida, de verdade. Obrigada, você também. Gente, curte, compartilha, dá like em todas as redes sociais, em tudo que esse vídeo for compartilhado. Um grande prazer estar aqui. E, obrigada! Se você quer aprender o passo a passo da receita do cuscuz doce do Ramon, não perde a estreia do vídeo na quinta-feira aqui no canal. Aproveita, já se inscreve se não é inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa seu like aqui no vídeo. Coloca também aqui nos comentários quem mais você gostaria que a gente entrevistasse. Um beijo no coração de vocês e até mais. Minha câmera tá ligada? Não. Ué, por que não tá ligada a câmera? Ah, tá. Ai, meu Deus, tô com fundo azul, olha aqui. Eu tenho que desbloquear o celular, mas eu não sei pensar ao contrário, ele tá invertido. Só um minutinho que tem um cabelo dentro da minha boca. Gente, amiga de Deus, né? Aí, achei agora. Pronto, gente, voltamos à programação normal. Ai, gente, só ia pra fazer essas coisas no programa.